O que fazer em Buenos Aires, parte 2. Imagina, você está dentro de uma livraria que um dia foi um teatro. E essa aqui é uma região que é quase como uma prainha para eles. E uma das coisas mais legais é que a visita aqui ela é gratuita, que é o bairro de Recoleta. Vou mostrar para vocês como é esse cemitério por dentro. Olha que bonito, gente. Fala galera, hoje eu estou aqui em Buenos Aires, capital da Argentina, e eu vim aqui para descobrir o que fazer em Buenos Aires. Agora, parte 2. Sim, nesse vídeo eu vou mostrar diferentes pontos turísticos da cidade que vão ser importantes para que você consiga aproveitar o melhor da sua viagem até aqui. E fica até o final desse vídeo, porque vai ser uma oportunidade de você aprender pontos turísticos importantes, essenciais, mas também pontos turísticos que estão muito próximos e que a maioria dos brasileiros que vem aqui para Buenos Aires muitas vezes esquece de visitar. Além disso, é uma oportunidade de você economizar e ter uma experiência ainda melhor aqui em Buenos Aires. Bora comigo? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te explicar primeiro que esse aqui é uma parte 2. Então, já existiu uma parte 1 em que eu mostrei vários pontos turísticos aqui de Buenos Aires. Então, depois que terminar esse vídeo, eu sugiro muito que você vá depois assistir a parte 1, porque vai ajudar você a ter uma experiência ainda melhor. E nessa parte 2, eu vou visitar outros bairros e os pontos turísticos bem próximos, que como eu comentei, podem ser de graça ou muito baratinhos e que vão acrescentar muito a sua viagem aqui. Bora lá! E para começar esse vídeo, eu vim aqui no bairro de Puerto Madero. Sim, esse bairro tão importante e que é um bairro histórico, porque antigamente, antes de ser revitalizado, ele era uma região portuária muito antiga de Buenos Aires e muito degradada também. Essa aqui, ó, é a Ponte de la Mujer. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês. Ela bem de pertinho. Bom, eu vou sair da ponte agora e vou dar uma volta aqui pelo bairro para mostrar um pouco para vocês de como é essa parte aqui de Puerto Madero. E uma curiosidade é que a região de Puerto Madero, ela está muito próxima da Casa Rosada. Ali fica a parte de trás, as costas, digamos assim, da Casa Rosada, e logo aqui já começa a região de Puerto Madero. E ao redor, contendo muitos prédios, alguns dos prédios mais luxuosos e mais altos de Buenos Aires, eles estão ali, ó. E essa região aqui é uma região com muitos restaurantes, muitas lanchonetes, muitas cafeterias. Então, à noite, aos finais de semana, as margens aqui costumam ficar cheias de gente, os restaurantes cheios de pessoas se alimentando e assim por diante. Como eu comentei, essa região era uma região muito degradada, até mais ou menos 1990, até cerca de 30 anos atrás. E aí começou o processo de revitalização de toda essa região portuária. E de fato, aqui houve uma mudança gigantesca do que era. Eles conseguiram transformar uma região antiga, tradicional, em uma região nobre e muito frequentada aqui em Buenos Aires. E uma curiosidade é que aqui, sendo uma das regiões mais nobres de Buenos Aires, hospedagens e etc. costumam ser um pouco mais caras nessa região. Uma alternativa é você ficar mais na região central, ali próximo da Casa Rosada, porque você já vai conseguir ter um acesso bem fácil a essa região de Puerto Madero. Se hospedar aqui em Puerto Madero tende a encarecer um pouco sua viagem. Mas existem outros pontos turísticos muito legais aqui em Puerto Madero e eu vou mostrar dois para vocês.
E chegamos aqui no Costaneira Sur. Esse é um ponto turístico que poucas pessoas conhecem. A região principal de Puerto Madero está logo ali. E bem pertinho tem esse ponto turístico, que é o Costaneira Sur. Vamos comigo explorar esse ponto turístico aqui de Buenos Aires. Como vocês podem ver, ó, a entrada ela é gratuita. Essa é uma região que as pessoas usam muito para fazer exercício, para correr, por exemplo, mas também para fazer caminhadas e ter um pouco mais de contato com a natureza. E olha o contraste, eu estava lá naquela região da ponte, com música, com restaurante, e poucos metros depois, agora eu estou no meio da natureza, com rio, floresta, árvores assim, tudo tão pertinho, quase como se estivesse fazendo uma trilha mesmo. E essa aqui é uma região que, para quem mora aqui em Buenos Aires, para quem vem aqui no Costaneira Sur, é quase como uma prainha para eles. Essa região é fechada, não pode passar aqui do murinho. Mas olha a vista, que bonita. E aqui para trás, ó, tem esse gramado todo, em que eles costumam ficar jogados por aqui. Ó, algumas pessoas chegando de bicicleta. Muitos espaços para comer. E aqui tem esse deck. Olha que bonita essa região. E aqui ao lado do Costaneira Sur tem essa rampa que dá pra gente caminhar bem pertinho dessa lagoa. Olha que bonito, gente. E tudo isso, como vocês viram, de graça. A entrada é gratuita para ter contato com essa natureza tão exuberante quanto vocês estão vendo. Que demais, né, gente? O Costaneira Sur ficou para trás, ele tá ali. E agora eu vou para esse próximo destino. É um destino também ainda aqui pertinho, para que vocês possam ver. Então fica até o final desse vídeo para poder acompanhar todos os pontos turísticos. Bora lá! E uma sugestão para você se locomover aqui por Puerto Madero é pegar uma dessas bikes aqui do Banco Macro. Antigamente elas eram bikes do Itaú, hoje elas são bikes do Banco Macro. Eu vou deixar o valor na tela, mas acho que fica entre 9 a 10 reais, dependendo da cotação do peso. Mas eu acredito muito que vale, porque você pode fazer todo o passeio pelo Costaneira Sur de bike, e isso acho que vai ser bem gostoso, assim, não só pelo Costaneira Sur, mas também por toda essa região de Puerto Madero, que é uma região muito grande e muito convidativa para que você consiga fazer esse passeio de bike. E uma outra dica de passeio aqui em Puerto Madero é a visita a fragatas. Tem essa fragata aqui e também tem uma outra lá do outro lado. E aí você pode visitar essa fragata e os cômodos. Eu vou deixar na tela o valor, mas acho que é um passeio super interessante também para ser feito aqui na região de Puerto Madero. Lembrando que esse navio aqui atrás, como eu comentei, ele é um navio de verdade. Ele realmente velejou pelo mundo, mas está aqui como formato de museu, para que as pessoas possam entrar e conhecer por dentro como é que é um navio. Fica a indicação para você que vai visitar aqui a região de Puerto Madero. Agora bora para o próximo destino. Bora agora para o segundo ponto turístico desse vídeo. Eu mudei de bairro, então se eu estava em Puerto Madero, o primeiro principal ponto turístico, agora eu estou em outro bairro, que é o bairro de Recoleta.
Eu acho que você que está assistindo o vídeo já consegue imaginar qual é o ponto turístico principal de Recoleta. Óbvio que aqui é um bairro, um dos principais que recebe turistas, tem muitos hotéis, muitos restaurantes, mas o principal ponto turístico da região é esse que está aqui atrás. E eu acho que vocês sabem que eu já estou falando do cemitério de Recoleta. Ele é um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires e vou mostrar para vocês como é esse cemitério por dentro. Eu confesso que visitar cemitério nunca foi para mim um ponto turístico, assim, nunca foi de interesse. Mas aqui em Buenos Aires, sendo um dos principais cemitérios do mundo, talvez dos 2 ou 3 principais cemitérios do mundo, ou pelo menos dos mais visitados e turísticos do mundo, eu vou abrir essa sessão aqui para Buenos Aires e você depois aí vai poder decidir se vale a pena você visitar ou não. Bora lá comigo. E aí, se você está assistindo esse vídeo até aqui, não deixe de deixar sua curtida, seu comentário no vídeo e, obviamente, de se inscrever no canal, tá bom? Bora agora que eu vou entrar no cemitério de Recoleta. Aí aqui, logo na entrada, eles entregam esse panfleto aqui, que tem um mapa do cemitério. Eu vou deixar um mapa na tela aí para vocês. E uma das coisas que torna esse cemitério tão visitado, um dos mais visitados do mundo, é a arquitetura do cemitério e também a forma como foram feitas as lápides aqui. Aqui as lápides, elas são realmente muito diferentes, muito suntuosas assim, sabe? Deixa eu mostrar para vocês. Tudo aqui nesse cemitério é feito para mostrar muita riqueza, nobreza. E por ser um cemitério tão nobre, muitas das personalidades argentinas foram enterradas aqui. Com toda certeza, a mais popular delas, a mais famosa delas, é a própria Evita Peron. Olha essa lápide, olha o tamanho dessa lápide. E quando eu falo da rua, do bairro, né, tá colado com o cemitério, aqui dá pra ver muito bem, ó. Do outro lado dessa parede já tem rua, já tem barzinho, já tem toda a vida urbana de Recoleta, que é um bairro com muitas atrações, assim. Eu vou deixar aqui na tela o valor do ingresso para entrar aqui no cemitério de Recoleta. Acho que gira em torno de 80 a 90 reais. E agora eu estou indo até o túmulo da Evita Peron, que, como eu falei, é a principal personalidade que está enterrada aqui. Já dá para ver muitas flores aqui, muitas flores. E esse aqui é o túmulo da Evita Peron. Falei sobre a Evita Peron no episódio sobre o que fazer em Buenos Aires, que inclusive eu até citei que tem um museu sobre a história da Evita Peron aqui em Buenos Aires. Ela é uma das personalidades argentinas mais famosas. E não é à toa que esse espaço é o espaço mais popular aqui do cemitério de Recoleta. Como eu comentei, Recoleta é um ponto turístico principal. Então daqui eu vou para um ponto turístico que fica aqui do ladinho e que eu considero muito interessante também para quem está visitando a região de Recoleta. Bora lá. E agora já aqui nas ruas de Recoleta, sim, andando aqui pelas ruas de Recoleta. Lembrando que eu já dei uma volta aqui pelo bairro. Eu vou deixar inclusive o link aqui para vocês assistirem. Foi o primeiro episódio aqui em Buenos Aires. E aí eu dei uma volta. Esse episódio eu saí desde lá de Palermo, que é um outro bairro, e vim andando até aqui em Recoleta. Então eu já filmei bastante aqui do bairro e dá pra ver lá no outro episódio. Agora vamos pro próximo destino, que fica aqui do lado. Como eu comentei, ele é um ponto interessante ao lado de um ponto principal, e o ponto principal seria o cemitério de Recoleta.
Cheguei, gente. Esse aqui é o ponto interessante ao redor do cemitério Recoleta. Eu vou deixar a distância que fica aqui, mas é bem pertinho. E essa aqui é a Biblioteca Nacional. E é um dos pontos turísticos muito legais aqui de Buenos Aires. Eu acho que é um local que vai dar pra gente tirar bonitas fotos. E eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Bora lá. E ó, o cemitério Recoleta ele tá um pouquinho mais lá pra frente. E aí veio pra cá, ó. A gente já tem essa vista da biblioteca. Aqui a gente tem que ficar lá bem baixinho, é uma biblioteca. E aqui tem uma vista muito bonita da cidade. E aqui, sendo uma biblioteca, a entrada é de graça, né? Só para poder contemplar a vista da cidade, eu super recomendo a visita aqui na biblioteca. Deixa eu mostrar um pouco mais aqui fora para vocês. E fica coladinho com o cemitério, então se você quiser tirar uma foto diferente da cidade, aqui é um ótimo local para você parar e tirar algumas fotos. Inclusive, essa foto eu vou deixar lá no meu Instagram. Então vai lá depois de assistir esse vídeo, se inscrever no canal e assim por diante, vai lá no meu Instagram e você vai conferir não só essa foto, mas outras fotos da viagem aqui em Buenos Aires. Aproveita e me segue lá também. Bora agora pro próximo destino. Como eu falei, a gente já visitou 2 destinos principais e 2 destinos interessantes que ficam próximos a eles. E agora a gente vai pro próximo destino. Bora lá. No dia seguinte... E agora, antes da gente ir para o terceiro ponto turístico principal desse vídeo, eu vim aqui num ponto interessante, que é o Museu de Carlos Gardel, que fica aqui na região de Abasto. Como eu falei, esse ponto turístico interessante ele fica pertinho de outro, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Mas antes, vamos entrar aqui nesse museu. E enquanto você vai andando pela exposição, aqui no museu, você vai encontrando não só fotos dele, mas também discos, muitas fotos, documentos pessoais, alguns instrumentos musicais. E é uma oportunidade de você entrar dentro da casa que Carlos Gardel morou e conhecer a sua história. E entre os objetos pessoais, fotos dele desde a infância, vitrolas, poltronas, gramofone, inclusive até um piano. E uma das coisas mais legais é que a visita aqui ela é gratuita. Então se você estiver passando aqui pelo bairro de Abasto, é um ponto para que você possa parar, entrar e aproveitar aqui na cidade de Buenos Aires. E uma das coisas que eu mais gosto aqui nessa região de Abasto é que ela mescla o novo com o antigo. Então você vai conseguir encontrar muitos grafites, por exemplo, mas muitos prédios que mantêm a mesma arquitetura da época de ouro do tango. Inclusive aqui no bairro você encontra inclusive escolas de tango e muitas referências por, obviamente, aqui ter sido a residência, a casa de Carlos Gardel, que é o maior expoente do tango aqui na Argentina. Esse aqui é um local que tem aulas de tango, ó, para vocês darem uma olhada. Fica do outro lado da rua do Museu Carlos Gardel.
E como vocês podem observar, as ruas aqui já são mais apertadinhas, assim. São ruas menos largas. Aqui é uma região já menos turista de Buenos Aires, mas igualmente importante para a cidade por ser uma região histórica. Inclusive, olha que legal, aqui do lado da estátua de Carlos Gardel tem um restaurante brasileiro, mas muito legal que nós brasileiros podemos se sentir um pouco em casa aqui. Olha lá. Inclusive com as camisetas ali em cima, olha. Então, gente, essa é uma boa dica para vocês poderem comer aqui nessa região. Se vocês estiverem vindo fazer turismo aqui nessa região de Abasto, visitando esses pontos interessantes, é uma boa opção para você parar e se alimentar aqui em Abasto. Mas também existe esse shopping aqui atrás, que eu vou entrar e vou mostrar para vocês. Bora lá. E esse espaço aqui, que hoje é um shopping, ele foi um dos maiores mercados aqui de Buenos Aires. Ele foi totalmente reformado e reinaugurado como shopping. E eu vou entrar para mostrar um pouco da arquitetura que se mantém até hoje, revitalizada. E agora eu tô dentro do shopping e eu quero mostrar pra vocês essa aqui que é a área de alimentação. Olha que bonita. Dá pra ver muito bem a estrutura de mercado como era antigamente, como eles conseguiram preservar isso muito bem. Olha. E olha essa vista que linda, gente. Aí lá embaixo ficam as lojas e aqui em cima a área de alimentação. Esse mercado ele foi um mercado inspirado no mercado francês, então toda a arquitetura dele lembra muito espaços europeus mesmo. Esse aqui é sem dúvida um dos shoppings mais bonitos que eu já visitei. Uma arquitetura incrível e que pode te render várias fotos bonitas. E mais uma vez, parar aqui é algo de graça. Você pode simplesmente entrar e fazer algumas fotos. Ou também parar para comer, seja no McDonald's, no Burger King, no Mostaça, tomar um café ou visitar alguma das lojas daquele shopping, enfim. É um local gratuito para você vir. E nessa região você ainda pode visitar a UBA, Universidade de Buenos Aires, e também esse museu aqui, que tem uma arquitetura super diferente e pode ser visitado. E chegamos, gente, no ponto turístico principal, o terceiro ponto turístico principal desse vídeo. A gente acabou de visitar pontos turísticos interessantes que ficam próximos a ele, para você simplesmente ir andando de um para o outro. E agora esse terceiro ponto principal aqui é esse aqui, ó, que vocês estão vendo ali, ó. El Ateneu, uma das livrarias mais importantes do mundo e que fica aqui em Buenos Aires. Bora comigo, vamos entrar lá para ver. E uma livraria que se tornou uma livraria, um local que era um teatro. Vamos ver por dentro como é que é. E aqui, além de uma livraria, também é um espaço que você pode
sentar e tomar um café. Tem uma loja da Havana aqui dentro do El Ateneu. E ela é uma das livrarias mais visitadas do mundo e com uma arquitetura singular, né? Imagina, você tá dentro de uma livraria que um dia foi um teatro. E aqui você vai encontrar livros de todos os tipos. Livro da Mafalda. E, ó, livro dos Vingadores. Uma sugestão é você não só tirar fotos lá embaixo, mas também tirar fotos aqui em cima. Esse local aqui ao redor é como se fossem os camarotes de um teatro, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, como eu falei, é tudo uma livraria. Então essas fotos assim, ó, ficam muito bonitas e dão uma visão muito legal, muito privilegiada aqui da livraria El Ateneu. E a sensação que se dá é realmente de estar num teatro. Muito bonito, né, gente? Olha como as estantes ficam dispostas, como fica bonito. É uma combinação incrível que vocês precisam visitar. Olha que bonito. Aqui é um local para você escolher livros ou simplesmente tirar fotos muito bonitas. E uma coisa muito legal é que aqui pra mim é uma síntese do argentino, uma população que lê bastante. Então, pra mim, de certa forma, é natural que uma livraria seja um dos pontos turísticos principais da cidade. E essa aqui é a parte de discos. Olha. CD. E também uma parte infantil. Essa aqui é quase como o subsolo, que seria a coxia, né, de um antigo teatro. Olha que vista linda. Muito bonito, né, gente? Muito bonito. Bora subir. Posso falar pra vocês que às vezes eu fico olhando essa livraria e são tantas informações que às vezes eu não sei nem pra onde olhar, assim. O teto é lindíssimo, os livros, a disposição das coisas. Esse é com certeza um dos locais mais bonitos aqui de Buenos Aires. E é com essa vista aqui, ó, privilegiada do El Ateneu, que eu vou encerrando esse episódio sobre o que fazer em Buenos Aires, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, assim que terminar esse vídeo, corre lá para assistir a parte 1, porque tem vários outros pontos turísticos que eu explorei aqui em Buenos Aires, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa sua curtida, comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo sobre o que fazer em Buenos Aires, parte 2, e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, tá bom? Vejo você no próximo episódio. E aí, será que vai ser aqui em Buenos Aires? Será que vai ser um novo destino? Espero você no próximo vídeo. Falou! Começando o episódio de hoje aqui, ó, no Caminito, em Buenos Aires, na Argentina. Aí, pé no gramado. La Bombonera. E essa é uma oportunidade de você ficar do ladinho do campo de futebol. Dizem que essa região de La Boca é uma região um pouco mais perigosa, mas eu vou sair daqui caminhando e vou mostrar um pouco do bairro para vocês terem uma real noção como são as ruas aqui de La Boca. Vem comigo? Bora lá!